Boa noite. A paz do Senhor, amados. Tudo bom? Gente, é bom e ruim estar aqui hoje. Tem dias que você vem aqui com prazer, né, de fazer seu papel. Hoje eu estou aqui sem a maior intercessora do meu ministério. Acho que pela primeira vez em cima do púlpito. A vontade de chorar é grande. Para sair de casa, para se preparar, foi terrível. Mas eu, conversando com o pastor esses dias, eu peguei e falei, gente, se eu não fizer isso agora, eu não faço nunca mais. Porque a vontade é se prostrar, a vontade é parar tudo, a vontade é nunca mais pisar naquela porta para dentro. E vou te ser sincero, é uma vontade muito forte. É o que tudo bate e fala assim, eu não vou fazer mais, não quero, não tem porquê mais. Mas o Senhor, Ele continua, né, nos guiando, Ele continua nos encorajando, Ele continua falando aos nossos corações, Ele continua nos lembrando que a gente tem que levar a palavra dEle para muita gente. E que os exemplos de Lu estejam vivos dentro de mim, dentro de todos aqui, que ela continue, os exemplos dela indo longe. E outras pessoas consigam escutar do amor desse Deus, que Ele é imenso sobre a nossa vida. E algo que eu sempre falo, que quando a gente encontra com Jesus, as coisas acontecem diferente. Todas as vezes que a gente tem um encontro com o nosso Senhor, a gente depara com um novo quadro da nossa vida. Se a gente estava triste, a gente se encontra com Jesus e a gente fica alegre. Se a gente está desanimado, a gente encontra com Jesus e a gente se anima. E todas as vezes que a gente estiver falando em Jesus na Bíblia, que ele encontrar com alguém, ele encontra para mudar o quadro daquele momento. E eu fiquei aqui tentando botar textos para mim de como que eu faria. Novamente, de falar de um encontro de Jesus, em alguns momentos a minha vida ela tá triste. E quando eu pego o texto de Lázaro, eu falo, rapaz, você é maluco, né? Você vai chegar num local que você não quer falar de morte, porque você vai começar a chorar e não vai conseguir falar nada e não vai dar nada certo. Aí você chega, aí daqui a pouco o Senhor vai ministrando ao seu coração. E quem disse que esse texto fala de morte? Eu falei, rapaz, agora tem mais um doido. Como que está ali? Lázaro num túmulo, as irmãs chorando, e como que não é de morte? E aquilo me mexia comigo. Falei, gente, tem algo de muito errado. Aí o Senhor ele vem ministrando no meu coração esses textos por uns dias, e a gente acabou lembrando nesse mês, um mês de consciência, o suicídio. É um mês de que tem gente que lutou para ter vida e tem gente que está lutando para morrer. E algumas desses quesitos falam muito nesse texto. A gente fala de alguém hiperansiosa, Marta, aquela ansiosa upgrade, né? Tudo que faz ela sai correndo para poder fazer na frente, tudo ela tenta a um extremo. Ela lembra Alexandre, que passa para a frente da carroça, quando vê o boi está lá e a carroça que está à frente. E a gente tem também Maria, que Maria é o outro lado da ansiedade. A Maria é a melancólica. Aquela que sente a dor, que chora, todo mundo que vê, ela está cada vez cabisbaixa. É aquela irmã que entra na igreja e fala assim, ora por mim, eu estou mal. Aí no dia seguinte você fala, melhorou? Ela não, piorou, mas ora de novo. E aí vem. Então, nesse texto aqui, a gente vai estar dando uma ênfase grande nessa coisa. Jesus se encontra com essas duas pessoas, com um quadro. Não de suicídio, mas alguém com problemas mentais, de dificuldades de ter um paralelo, porque a ansiedade de Marta é algo gritante. Em todas as vezes que a gente fala em Marta, você vai ter alguém muito ansioso. Eu sou ansioso. E também, toda vez que a gente pega em Maria, a gente pega um tomzinho de melancolia. E nesse texto, Jesus se apresenta às duas, com o mesmo caso, usando em alguns casos a mesma palavra, só que com um final totalmente diferente. O resultado na vida das duas, com o encontro de Jesus, ele é maravilhoso. Mas ele trata de forma diferente, e o Senhor nos fala isso, né? Que nós somos diferentes, ele nos trata de formas diferentes, mas para que a gente tenha o mesmo intuito de engrandecer e exaltar o nome dele, de propagar o nome dele por onde quer que nós vamos. Você põe o texto para mim, João? João 11, 17 ao 44. O tio cego que não faz óculos, né? Não precisa de ajuda. Diz assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. 18. Então vamos para cá que eu vou ceguinho agora, vem comigo. Seguiu? Então vamos lá. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas que tinham vindo
visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Viu? Marta saiu correndo e Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. E Jesus responde, né? O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus reafirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E faz a pergunta, acho que para poder mexer com Marta: você acredita nisso? Você crê nisso que eu acabei de falar? Você tem, em algum momento da sua vida, você teve dúvida disso? Então aí vai vindo. Eu vou repetir aqui, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela responde: sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que entravam na casa com Maria, consolando-as, viram que ela se levantou e saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também, então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Essa coisa é muito doida, né? Parece um Deus do tamanho dele, ele chora com as nossas dores. Isso impressiona. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego, e será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido, e ele foi ao túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta correu logo em cima dele de novo, né? A irmã do morto disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder do glorioso de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E os mortos saiu. E o morto saiu, né? Os seus pés e suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Senhor Deus e Pai, sua palavra está exposta, Senhor. É um texto conhecido, é um texto que a gente já leu ele várias vezes, mas o Senhor tocou no meu coração hoje de uma forma diferente, Senhor, para a gente estar falando aqui de vida. A gente está falando de encontros contigo, Senhor, que transformaram a vida dessas mulheres, transformaram a vida de Lázaro, e hoje eu peço, Senhor, transforma a nossa vida. Ó, Senhor, tenha esse encontro conosco hoje, se faça presente dentro da nossa vida, que cada vez que a gente encontra contigo, a gente sai daqui melhor, Senhor. E esse é o meu pedido hoje, Senhor. Toca, Senhor, toca nessas vidas, para que esse encontro contigo seja um encontro diferente, seja um encontro que elas entendam que a morte é detalhe, que a vida é o que importa. Que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que nós estamos aqui para receber hoje. Em nome de Jesus, amém. Gente,
Imagina você ter um amigo e esse amigo ser Jesus. Maravilhoso. Eu estava pensando aqui, dor de dente, bata um fio, Jesus. O negócio é o seguinte, dor de dente é terrível, não quero arrancar o siso. Jesus estende a mão de lá e faz um milagre. Não ia funcionar assim não, né? Com Lázaro a gente conseguiu ver que não funcionava dessa forma direta. Jesus era amigo de Lázaro, tinha carinho por Marta e Maria, mas no dia que chega a notícia, ele estava, o que o texto diz para a gente? Ele estava há 4 dias, 3 quilômetros de distância. Acho que a gente faz o quê? Vitor, que é atleta, mais o quê? 1 hora, mais ou menos? 3 quilômetros correndo. Então, quer dizer, essa conta não bate. Se em algum momento o objetivo de Jesus fosse ressuscitar Lázaro, ele poderia ter feito isso em um dia. Vamos botar aqui o pior se fosse todos os casos. Em um dia estaria tudo resolvido. Ele viria, Lázaro saia para fora, Marta não chora, Marta não se desespera, sai correndo, gritando. Que imagina, Marta era aquela louca, né? Aquela que saía gritando, morreu, e aquele desespero todo. Maria, aquela que estava jogada num canto lá, ninguém fala comigo, ninguém encosta em mim, que você não conhece a minha dor. Você não sabe o que eu estou sentindo. Só eu e Deus, ninguém mais passou por luto, ninguém mais passou por problema nenhum. Maria fala assim, só eu e Deus que sei. Todo mundo conhece pessoas assim. Todo mundo já sofreu, todo mundo já passou por grandes problemas, todo mundo sabe como que dói, mas quando você está sentindo a dor, tem pessoas que são tão melancólicas que elas se travam de uma forma que elas procuram um local de dor. Elas procuram estar em momentos de dor para estar aí. Então, eu creio que Maria, ela vinha nessa. Então, como eu falei, Jesus, professor extraordinário, né? Toda vez que ele encontra com a gente, ele ensina algo. Dessa vez, você vai ver, por exemplo, ele quando encontra a mulher samaritana, ela vem falar para ele do quê? A gente tem um problema muito sério, os judeus não deixam a gente adorar lá, a gente não pode adorar aqui. Jesus vem, pega e ensina o quê? Não importa onde vocês adorem, se é em Samaria ou se é em Jerusalém. O que importa é que vocês adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, Jesus ele pega situações, a situação ali ela está doida para poder desabafar. Talvez um pouquinho que Marta queria, ela desabafar e falar. Jesus pega a situação daquele contexto político. Seria hoje, a gente está com a bandeira vermelha ou com a bandeira verde e amarela balançando, aí ela vem falando, eu voto em quem agora? E Jesus chega para ela e fala assim, filha, a gente está falando aqui de adoração. O que importa é que o seu coração esteja em espírito e em verdade. E não tem um outro assunto. Então Jesus vem fazendo várias vezes. Todos os lugares que ele chega, ele vem um mancebo rico na frente dele, o cara vai e faz uma pergunta muito simples. Ele chega para Jesus e pergunta assim, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Se eu estou lá, eu pulo na frente e grito, Jesus, não precisa falar não, deixa comigo que essa aí eu já fui na escolinha lá, eu sei como é que é. Eu chego para ele e falo, é só reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e você vai ser salvo. Pronto, ia querer palma e tudo. Aí Jesus ali pega e indaga ele um monte de coisa que estava no coração dele. Da avareza, das coisas que ele queria carregar com ele, o luxo que ele queria continuar tendo, e Jesus fazendo uma proposta de vida humilde. Então, quer dizer, ali o aprendizado é doloroso e ele sai de perto. Mas Jesus, a resposta era muito básica. Jesus podia ter dado uma resposta básica, mas Jesus ele sempre dava um momento de ensinar. Então, já que Jesus gostava de ensinar, Jesus tinha essa facilidade de pegar todas as situações. Gente, imagina um velório de alguém querido, que você vê em todo momento a casa está cheia, ele numa cidade distante, todo mundo esperando e fazendo os comentários. Com certeza tinha aqui, depois tem um texto até que o pessoal fala, já curou cego, já curou aleijado, não podia ter vindo e ter resolvido isso aqui? Cara, é o cenário perfeito para alguém que quer ensinar e queria palestrar sobre algo. Aí eu cheguei até aqui foi onde o Alexandre chegou. Daqui a pouco eu falei, mas ensinar sobre o enterro? Eu só vi coisa ruim, tenho ido dentro de alguns cemitérios nesses últimos anos, não tem nada de bom lá. Por mais que Eclesiastes fala para mim assim, é melhor ir numa casa onde tenha luto, do que onde tenha festa. Por mais que eu creia na palavra do Senhor e realmente eu vejo que ali é um final de todos os homens, ali é o local onde a gente reconhece realmente os verdadeiros sentimentos, por mais que eu creia nisso, eu não consigo tirar um bom apanhado. E aqui isso ficou na minha cabeça no texto. Falei, rapaz, o que Jesus queria fazer ali? Ele era evidência naquele momento. Todo mundo esperava que ele chegasse ali e não tivesse nenhuma solução, talvez para ridicularizar,
ou ele tinha consciência do que ele podia fazer. Aí eu fiquei aqui viajando no texto, né? Aí eu fui pegando aqui como que pega um instantinho. Mas seria mexer com pessoas, Lázaro estava morto lá, não vamos falar de Lázaro. Aí eu fiz as duas características de Maria e de Marta, foi o que eu comecei falando. Aí Jesus, na primeira chance que ele tem, ele já começa a confrontar a ansiedade de Marta. Aí eu falei, acho que agora eu já estou entendendo onde o senhor quer chegar, senhor. Quando a gente tem dificuldades, e nós temos alguns problemas na vida, seja ele financeiro, social, amoroso, seja ele de luto, seja ele aparentemente que todas as portas estão fechadas, aparece que está tudo dando errado, ou então você já não sabe mais o que fazer. Tudo o que a gente quer é alguém que passe a mão na nossa cabeça. É o sonho de consumo de que alguém fale assim para você, ó, você não está errado não, isso é assim mesmo. Também já sofri isso. E é assim mesmo que acontece. E a sua ansiedade fervilhando ali dentro, porque você quer respostas, e você quer respostas favoráveis. Aí eu fiquei ali, gente, vamos pegar Marta, quando Jesus chega para poder falar na casa dela, ela quer arrumar a casa, ela quer agitar tudo, ela quer que tudo esteja pronto, tudo esteja perfeito, para que os convidados sejam bem recebidos. Agora ela escuta que Jesus está vendo, ela sai correndo e tal. Eu falei, rapaz, Marta é do bem. Marta é legal. Marta aqui na igreja ia dar 3 cargos para ela, porque é alguém que eu quero, organizada, a casa limpa. Quando escuta falar em Jesus, vai correndo para ele, quando ele faz algumas perguntas, ele responde bonitinho. Só que a nossa ansiedade, ela nos trai muito. A nossa ansiedade faz a gente maquiar um monte de coisa. A nossa ansiedade maquia os medos, maquia a sua insegurança, maquia coisas que você às vezes nem sabe que está dentro de você. E talvez a gente precisa estar de encontro com esse Jesus. Esse Jesus não maquia nada, ele bota tudo aparente. Por mais que a gente tente esconder, eu estou querendo esconder que eu estou tremendo aqui, igual vara de bambu, que eu estou nervoso, que eu estou ansioso, que eu estou querendo sair correndo, porta fora, mas ele acaba demonstrando tudo isso. E eu fiquei assim muito apreensivo, foi quando ele fala para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí eu falei, cara, que loucura é essa? Como que esse texto fala de morte? Se o meu Senhor está falando que quem vive e crê em mim nunca morrerá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu falei, gente, isso é muito tremendo. Como que eu posso entender? Como que eu posso entender esse Deus que chega para mim e me faz uma proposta de falar, Alexandre, você não vai morrer. Alexandre, mesmo que você morra, você vai estar vivo. E se você crê em mim, mesmo que você viverá. Essa proposta de vida eterna, ela é tão tremenda, que mesmo ele conhecendo Marta, ele chega para Marta e depois ele fala assim, você acredita nisso? Você acredita nisso? Aí eu fiquei aqui, rapaz, ansioso do jeito que eu sou. Naquele momento de luto, tudo parecendo que dá errado. Todas as palavras que me disseram que vinham de Deus, que vinham do céu, eu não recebi nenhuma. Porque eu estava tão aflito ali, porque eu não acreditava em nada que me diziam. Quando alguém falava para mim, vai passar. Quando alguém chegava para mim e falava assim, Alexandre, daqui a pouco vai estar tudo normal. Você vai ter uma dor, mas vai prosseguir. Deus é contigo, varão. Quanta coisa eu escutei legal que eu não consegui receber, porque eu acho que faltou Jesus chegar no meu ouvido e falar assim, você acredita nisso? Você acredita que tem tanta gente despejando bênção sobre a sua vida? Você acredita que tem tanta gente aqui nesse momento de joelho no chão e orando para a sua família continuar de pé? Você acredita que nesse momento foi transformando a vida de pessoas pelo testemunho que vocês deram? Você acredita que nesse momento você vai estar de pé? Mesmo que você não queira, mesmo que você não consiga, mesmo que você não possa, você vai estar de pé. Você acredita nisso? Eu queria falar para ele, eu não acredito não, Senhor, mas é o Senhor que está falando. E eu acho que o que mexe com Marta ali é isso. É de saber que toda a ansiedade dela, todo o medo dela, todo o jeito dela ali de ser ativa, de querer fazer com as próprias mãos, de querer fazer com as próprias forças, de querer resolver da forma mais rápida e objetiva, cai por terra no... Você acredita nisso? Você acredita no que eu te falei? Você acredita nas minhas palavras? Você acredita no que eu te ensinei?
E eu que posso estar repetindo nomes de qualquer um aqui, da gente aqui dentro. Você acredita em tudo que o Senhor te ensinou nessa caminhada toda da sua vida, para quando vier o dia mau, o Senhor se apresentar a você e falar que você não vai morrer, porque você vai ter vida eterna. Desde que você creia nele, desde que você reconheça que ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E ele chega e pergunta para você, depois disso tudo que você viveu e aprendeu, e pergunta para você, você acredita nisso? Qual é a sua resposta? Qual é o momento, o que você tem a falar na frente do Senhor? Você fala, Senhor, eu acreditei sim, Senhor. Eu acreditei, mas enquanto não doía, porque quando passou a doer, eu tenho que deixar de acreditar, porque não sou eu. Assim não pode, assim não dá, não tem, eu fiz um plano que aconteceria assim, 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 porque minha ansiedade, ela me faz desenhar futuros, que são meus futuros. E o Senhor vem se apresentando e falando, mas o seu futuro sou eu que desenho, sou eu que escrevo da minha forma. Vai ter dias que vai doer, vai ter dias que eu não vou entender, vai ter dias que eu vou querer chorar e vou querer sair correndo por essa porta, como eu estou com vontade de fazer. Mas aí eu lembro que ele olha para mim e fala assim, ó, você acredita nisso? E esse nisso é tudo que você viveu comigo. Esse nisso é todos os momentos, todas as experiências que eu falei no teu ouvido. Quantas pessoas necessitavam de que você falasse uma palavra de ânimo, e eu falei para você que aquela pessoa foi abençoada. Esse acredita nisso, está ali. Esse acredita nisso, está no coração de cada um de nós aqui hoje, que tivemos encontro com Jesus. Todo mundo que já teve um encontro com Jesus, Jesus modificou a sua vida por alguma forma. Nessa noite ele vem te perguntando, você acredita realmente nisso? Você acredita realmente que todos os encontros que você teve com Cristo, tudo que ele te moveu, tudo que ele fez com você, foi para que na hora que ele te perguntar, você possa falar para ele, Senhor, eu acredito. Eu acredito em cada palavra. Eu acredito em cada testemunho seu que me edificou minha vida. Eu acredito em cada pessoa que me abraçou e me beijou e falou que o Senhor era comigo. Eu acredito. E talvez a nossa ansiedade faça a gente achar que não. Aí eu venho para um paralelo e vou para Maria, que aí é totalmente diferente do Alexandre, que é ligado no 220. Aí Maria é aquela pessoa, aparentemente pelos relatos, aquela dócil, que toda vez que tinha contato com Cristo, ela se ajoelhava e ficava olhando para ele paralisada, para não perder nenhuma palavra. É aquela mesmo que ela está dentro de casa chorando e diz que as outras pessoas estavam ao redor dela, pagiando ela naquele momento difícil. Maria era aquela situação de que, às vezes, a gente se encontra assim. A gente não quer falar com ninguém. A gente não quer ver ninguém, a gente não quer encontrar ninguém, a gente não quer saber de ninguém, porque a nossa dor machuca. E às vezes a gente, como crente tem a mania feia de querer tentar colorir e decorar sentimentos e sofrimentos. Tem cores e sofrimentos que você só vai viver quando você está lá dentro. Tem cores de sofrimentos que você não vai conhecer. Eu agora, há 8 dias atrás, um casal que trabalha comigo, aí a esposa desse menino vem a falecer. Eu estava até com o pastor Júlio na hora que chegou a notícia. E o que acontece? 20 anos de casado. Falei, rapaz, coincidência é essa? 20 anos também. Filhos pequenos. Eu falei, rapaz, que coincidência é essa? Trabalham junto, eu os conheci, e era aquele casal referência de bom humor, de simpatia. Eu falei, gente, eu não piso ali por nada. Eu vou nesse cemitério, não vou mesmo. Daqui a pouco aquilo começou a me envolver. Você sabe a dor que ele está sentindo. Você sabe os sentimentos que ele está sentindo. Aí eu ali já igual Maria, não precisa de ser cuidado. Eu preciso de ser paparicado. Eu preciso de pessoas que fiquem me abraçando e me dando beijinho, dizendo que eu sou importante, que esse sofrimento não pode ficar comigo. E eu querendo isso. Daqui a pouco o Senhor começa a mover. Quantas pessoas lá sabem a dor que o Sandro está passando? Quantas pessoas lá vão poder abraçar ele e falar, ó, eu sei, cada dor que você está sentindo. Eu sei que você está em pé agora, rindo, tentando animar o pessoal que está aqui nesse velório, mas eu sei que quando você chegar em casa, você vai chorar durante horas. Ninguém ali era capaz de fazer isso. Só eu que era capaz de fazer aquilo naquele momento. E eu vou lá e, essas ironias do destino, o caixão na mesma posição. E aquilo dali foi mexendo comigo, foi me deixando muito nervoso, e eu saio dali de dentro triste, preocupado na hora de ir para dentro do cemitério. Eu falei, não, aqui eu não chego não, daqui eu não passo. Mas daqui a pouco aqui eu vejo aquele sentimento muito estranho na vida do cristão.
Tem sentimentos na vida do cristão que eles são muito, muito estranhos. E assim, eu desafio todo mundo a passar a viver esses sentimentos. Que quando você sabe que a sua dor cura outras pessoas, essa dor para de doer. Essa dor diminui essa dor. Quando você consegue chegar para pessoas e falar assim, ó, dói, mas tem vida. Se você encontrar com Jesus, uma palavra dele vai te encher de vida novamente. Essas dores que vêm dentro de você, eu posso falar que elas podem não, você pode não esquecê-las, mas elas não vão doer mais como no primeiro dia. Vai ter dias que você vai ficar triste, cabisbado, se sentindo mal, mas você vai estar bem. E o Sandro, quando me liga para poder conversar comigo, eu sou agente de mudança na vida dele. Eu brinco com ele, eu estou 2 meses à sua frente. Eu estou 2 meses. O que você está sofrendo hoje, eu sofri 2 meses atrás. Então o Senhor vem me preparando para poder falar para você, ó, em tal lugar parecia que era insuportável. Eu entrei aqui há 1 mês e pouco atrás, eu fiquei aqui dentro 10 minutos. Me deu um nervoso, eu chorava de molhar minha blusa sem ver o que estava, sem estar chorando. Eu olhando para frente e as lágrimas desciam. Aí eu falei para ele, ó, vai ter lugares que vai doer no primeiro dia. Vai ter lugares que vai doer no segundo dia. Vai ter lugares que vai doer no terceiro dia. Mas se você continuar indo, vai ter uma hora que você vai entrar lá e vai lembrar que você, como é o meu caso, eu sou agente de vida aqui. Eu não posso negar para pessoas que estão em vida o meu sorriso. E o Senhor vinha me dando esse texto, e ele vinha mexendo ao meu coração e falando, cara, Jesus encontra com 2 pessoas de temperamento totalmente diferentes. Jesus usa palavras para poder encorajá-las totalmente diferentes. Jesus consegue reanimá-las. Você vai falar, Alexandre, mas ali o irmão dela ressuscitou. Rapaz, em momento nenhum o plano de Jesus era ressuscitar Lázaro. Se eu te disser aqui que o plano de Jesus ali, quando ele chega e fala para aquelas pessoas que estão ao redor, e na hora que ele vai orar a Deus, ele fala, Senhor, obrigado por me ouvir. Obrigado, Senhor, por estar comigo. Mas eu só estou falando isso para que os que estão aqui creiam que eu sou enviado do Senhor. Eu só estou fazendo isso aqui, Pai, para porque eles saibam que o Senhor me enviou para poder ter um plano de vida e de vida eterna para a vida deles. Aquele momento ali, Jesus não está preocupado mais. Jesus não está mais preocupado com a dor do Alexandre. Jesus não está mais preocupado com a dor de cada um que está aqui dentro. Jesus está fazendo uma proposta. Jesus está falando que aquele que morreu está vivo. E aquele que crê nele, que está aqui, não vai morrer. Que nós temos um encontro celestial para toda a eternidade. Será que a gente consegue entender que o Senhor está naquele momento ali, fazendo um contexto, que parecia ser de morte, Ele está ali proclamando, ninguém aqui vai morrer. Ninguém aqui vai morrer. E os que morreram, estão vivos. E isso vem mexendo com o meu coração. Isso vem me deixando, querendo entender. E aquilo vem me acalmando. E quando o pastor falou comigo, acho que ontem, eu falei, rapaz, o que eu vou fazer ali em cima? O que eu posso fazer ali nesse momento? Aí esse texto ele já vem mexendo com a minha ansiedade, ele vem mexendo com o meu coração, ele veio vendo e coisas que eu não conseguia ver, eu passei a enxergar. Às vezes, quando eu vejo o Ian falando do pai dele, esse dia a gente estava numa praia sentado e conversando, aí eu estou escutando o Ian falando do pai dele ali, o pai dele faleceu já tem uns 10 anos, quase uns 10 anos, e eu falei, cara, como que o Marcos está vivo? Como que ele está vivo? Ele não morreu, ele está lá, ó. Os exemplos dele continuam aqui. Às vezes, quando fala do Pedro, eu falo, cara, os exemplos do Pedro de alegria, eu não conheci o Pedro, mas eu sei dos exemplos de alegria do Pedro. Eu sei que o Pedro agarrava a Ana e levantava ela no colo. Eu sei que ele vinha e dava beijo no Davi, onde que ele estava. São pessoas, essa semana eu estive com o Júlio falando, rapaz, o Pedrão é uma alegria só. Então, quer dizer, tem pessoas que o exemplo deles continuam vivendo por toda a vida. E o Senhor ainda falou, eu achava que isso era bom. Aí o Senhor vem e fala, não, Alexandre, isso aí que você está vendo é superficial. Isso aqui só são da lembrança deles, é só na nossa lembrança que está aqui. O que eu estou falando para você é de uma vida interna, de encontros reais. Eu estou falando para você de novos abraços, de novos encontros, de nova convivência. É disso que eu estou tocando com você. Eu estou falando de algo que você pode olhar para frente e ver algo tão pequeno. Eu estou te falando de algo muito maior.
que eu vou entregar a minha própria vida, que ele já está falando aí para eles, eu vou entregar a minha própria vida para que vocês tenham condição de ter isso. E a gente fica aqui, né, querendo fazer conta. A gente fica aqui querendo entender de detalhes, de entender que x mais x é igual a y, y é igual a z. A gente fica querendo se pegar a coisas que não nos levam a quase lugar nenhum. E a gente chega a uma conclusão, né, que Jesus podia ter feito, né, esse milagre na vida de Lázaro de várias formas. Acho que em 1 hora, em 2 dias. Ele podia fazer da forma que ele quisesse, porque ele era Deus. E aí eu estava nesses dias falando, gente, alguém me indicou de ver o testemunho da Êxtila, a cantora Êxtila que perdeu o filho. Aí aquilo ali mexeu muito comigo, porque ela, quando dizia o testemunho dela, isso mexia comigo também, porque ela falava, Senhor, o Senhor me levou a lugares para orar e pessoas foram curadas. O Senhor me levou a lugares que eu abri minha boca e eu vi vidas sendo restauradas. Eu cheguei em locais no hospital que pessoas estavam muito mal e eu coloquei a mão sobre ele e essa pessoa, em seu nome, eu curei. Mas na minha vez o Senhor não realiza o milagre. Aí aquilo dali da Êxtila assim, veio mexendo comigo, porque eu tinha essa expectativa, né? De quantas pessoas a gente orou e quantas coisas não. Aí nesse texto, quando o Senhor vem falando para mim, peraí, em Lázaro podia ser em 1 hora, podia ser em 2 dias, podia ser em 3 dias, podia ser como o centurião queria. Senhor, só dá uma ordem que ele vai ser curado lá. Senhor, com a sua ordem, que os sepulcros se mexeram quando ele dá a ordem de saia, Lázaro. Quando ele fala, eu sou, tudo ao redor se estremece. Eu falei, gente, esse Deus tem poder para isso. Só que nesse texto aqui, por isso que eu falo que ele está falando de vida. Ele podia ter, qualquer pessoa aqui que teve um luto, ter estendido a mão e ter resolvido essa pessoa viver 200 anos. Só que para que ele tinha pressa de ir salvar Lázaro, se ele sabia o que tinha no céu? Para que ele tinha pressa de falar, Lázaro, saia para fora? Para que ele ia ter pressa? Se ele sabia o que ele tinha planejado. Ele sabia o que ele tinha lá preparado. Não estou dizendo aqui que a gente tem um ID. Que a gente tem um ID para poder povoar esse céu, mas que em momento nenhum, depois que eu tive encontro com essa palavra, eu consegui pensar na morte como um fim. E o que o Senhor me traz aqui nesse momento e nessa noite, era exatamente para poder falar que a gente quer botar fim nas coisas. E Jesus vem o tempo inteiro dizendo que ele tem a vida e tem uma vida eterna. Sabe o que é, gente? A gente ficar pensando em coisa pequena, a gente ficar botando datas de início e fim. Eu acho lindo essa ideia da gente marcar o ano, né? 365 dias, a gente vem para cá, feliz ano novo, maravilhoso, que o ano que vem seja de paz, de alegria. Fechamos o ciclo do ano para a gente começar um novo ano. É maravilhosa essa ideia, que senão a gente ia ficar perdido no tempo. A gente ia ficar sem entender o que acontecia, quem tem 30, quem tem 40, o que Jesus fez morreu 2000 anos e 22 anos atrás. Então a gente não ia ter esse tempo. Mas o que Jesus está falando para a gente é que se a gente crer nele, se a gente confiar nele, se a gente se achegar para esse Jesus, se a gente poder entender que o que ele fez por nós naquela cruz não é um projeto de anos, não é um projeto que a gente vai chegar no final do ano e vai falar que esse projeto acabou, que agora a gente tem que viver um novo projeto, não é um que vai ter um novo ciclo, que é um novo ciclo que vai começar, não. O projeto que ele tem para a gente é um projeto para Lázaro foi eterno. E eu gosto, no versículo 43, diz assim, Jesus gritou. E eu tenho pedido para ele gritar todo dia na minha vida. Alexandre, sai para fora. Alexandre, sai para fora.
Porque em alguns momentos da nossa vida a gente quer ficar, era como Lázaro estava, era guardadinho lá dentro, todo enrolado com as amarras do dia a dia, com um pano tampando a nossa cara para poder a gente não ver o que tem aqui fora. Porque tem hora que a gente quer ficar escondidinho lá dentro. Mas eu tenho visto que ficar escondidinho lá dentro não é o melhor. O melhor é a gente estar aqui fora. Ele mandando que alguém tire as nossas amarras, Ele mandando que a gente tire esses carrapatos, essas pulgas, esses medos, esses anseios, essas ansiedades, essas melancolias, esses sentimentos que nos travam. É que o Senhor esteja falando com o nome, fala, irmão José, vem para fora. Sai desse quarto escuro. Sai desse lugar escuro que não tem mais vida. Sai desse lugar escuro. O que eu te proponho é você sair, eu vou mandar alguém tirar todas as suas amarras. Eu vou mandar tirar esse pano que está no seu rosto, para que você veja o seu Senhor na tua frente. E aquilo vai mexendo dentro de nós o tempo inteiro. De saber que Jesus usa um funeral para poder falar de vida eterna. Nós temos um Cristo que Ele usa as circunstâncias. E talvez a circunstância que hoje seja a minha vida, para poder estar falando de vida eterna para vocês. Talvez seja um momento da gente estar refletindo e estar sabendo que a gente pode estar dentro de uma caverna. A gente pode estar morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. A gente pode estar lá dentro, mas se o Senhor hoje chegar, sai para fora. Sai para fora, Vitinho. Vem para cá. Eu vou te botar pessoas aqui para tirar suas amarras e tirar o pano do teu rosto, para que você veja que o que eu tenho para te dar é vida eterna. O que eu tenho para te dar é um local onde não vai ter dor, onde não vai ter rancor, onde não vão ter sentimentos como nós temos aqui um atrás do outro, movendo o nosso coração para o mal. Essa proposta ela é feita quando o Senhor nos chama. E na frente dessa mesa, para os que não puderam ceiar, é uma proposta muito parecida. Ele fala, examine-se a si mesmo e venha. Aí você vai falar para mim, Alexandre, se eu me examinar não dá, né? Se eu me examinar não foi. Se o Senhor me chamar para sair para fora e para perto dele, também não dá. Não dá para poder ficar perto de um Deus tão maravilhoso, que chega no momento de dor e fala, essa dor é leve e momentânea. Não sei como que a gente vai conseguir entender isso nos dias de dores. Eu não estou falando que é fácil e nem que vai ser tranquilo para eles. Mas para ele é leve e momentâneo, porque a visão dele está num local que a gente não consegue estar. A visão dele é num local aonde já está tudo preparado, para que a gente viva com Ele eternamente. E o tempo, eu já passei um pouquinho do tempo, e eu queria estar pedindo para você ficar de pé, eu queria estar orando pela sua vida, e queria que você também estivesse orando pela minha vida. Que às vezes a gente consegue expor nosso coração, mas ele continua doendo. E a gente acredita que o Senhor ele tem propostas. O Senhor ele tem propostas para a nossa vida. E uma delas eu quero que o dia que eu fraquejar, o dia que eu estiver de cabeça baixa, querendo voltar atrás, ou não querendo estar aqui em cima, que um de vocês chega no meu ouvido e fale, ele mandou te dizer que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E eu quero estar falando assim, Senhor, eu estou com medo, eu estou chorando, eu não quero, mas eu acredito que o Senhor é o Salvador da minha vida, o Senhor é o Redentor e vive. E por ela eu sou salvo. Por ela meus pecados são esquecidos. Mas por ela eu sou salvo. E eu vou morar contigo na eternidade, porque eu não esqueço que o meu Redentor vive. Senhor, Deus e Pai, Senhor, nessa noite aqui, Senhor, é uma noite de cura para mim, Senhor. É uma noite de cura para o meu coração, de um local que eu não acreditei que eu fosse possível de estar, Senhor. E eu queria falar de vida, Senhor. E o Senhor colocou no meu coração palavras de vida para os meus irmãos. Palavras de saber que nós temos um Deus que nos faz perguntas, nós temos um Deus que Ele é próximo, um Deus que Ele chora com a nossa dor. É um Deus que Ele nos estimula ao nosso crescimento. Ele nos estimula a sabermos que Ele é Deus. Ele nos estimula a saber que se a gente crê nele, a gente não tem morte.
Ó, Senhor, foi dito aqui que sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Eu não consigo entendê-la dessa forma. Tem hora que eu não consigo vê-la, boa, perfeita e agradável. Mas eu creio que se o Senhor falou, é verdade. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que quando o Senhor estende a mão sobre a nossa vida, Senhor, nós somos curados, nós somos sarados, Senhor. Que nós saímos, Senhor, do túmulo, nós saímos num quarto escuro, Senhor. Que a ansiedade, ela cai por terra, a melancolia cai por terra, Senhor. Todos esses sentimentos na nossa cabeça, Senhor, espírito de suicídio que batem em muitas pessoas, Senhor, que eles caiam por terra. Ó, Senhor, que quando o Senhor saia, Senhor, quando o Senhor nos chame para sair daquele local, no tempo que a gente vai estar aqui, Senhor, que a gente seja de boas novas, Senhor. E preparando o caminho para esse céu. Preparando esse caminho para o que o Senhor veio aqui e deu a sua vida por mim, mesmo sendo pecador e não merecendo. O Senhor parou para mim e falou, Alexandre, acredita nisso, que é isso que vai te dar a vida eterna. Acredita nisso, Davi. Acredita nisso, Júlio. Acredita que é isso que vai te dar a vida eterna. É isso que vai te levar para o paraíso. É isso que a morte não vai tocar no nosso corpo. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por tocar o nosso coração. Senhor, obrigado por se fazer presente. Senhor, obrigado por estar conosco em todos os momentos. E mesmo em momentos que eu possa falar, Senhor, eu não creio, eu não consigo. Mas me faça sempre lembrar. Alexandre, você acredita em tudo que você viveu comigo? Alexandre, você acredita que aquela cruz ela está vazia porque eu fui para o céu a preparar um lugar para você? Oh, Senhor, obrigado, meu Deus. O que eu posso te falar é agradecer por esse dom da vida, Senhor. E todas as vezes que eu tentar esquecer, o Senhor me lembra, Senhor, que eu estou aqui para poder falar que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, que o Senhor morreu em nosso lugar, sem ter pecado, Senhor. O Senhor morreu sem ter pecados, para que os meus pecados, Senhor, fossem jogados por terra, para que eu tenha direito, Senhor. Mesmo sem ter direito, o Senhor me propõe essa vida eterna. E eu acredito nisso. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado por essa noite. Amém.